Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannum. Gloria a te, Domine. In illo tempore dixit Iesus turbis Iudeorum, caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus, qui non ducat meam carnem, et vivit meum sanguinem in me manet, et ego in illo. Sicut visum et vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui non ducat me, et ipse vivet propter me, hic est panis qui da cielo descendit, non sicut manducaverunt patres vestri mana, et mortui sunt, qui manducat unc panem, vivet in aeternum. Laus tibi Christus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Festa do Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, Corpo de Deus, é uma festa muito importante porque toca numa questão muito importante, que é a dimensão que a Eucaristia tem de presença. A Eucaristia, ela é sacrifício e sacramento, assim se encontra nos manuais tradicionais. Enquanto sacrifício, há uma perda muito grande desta consciência de sacrifício no ambiente modernista, no ambiente que segue o Vaticano II. Não que não se afirme, é aquilo que eu digo, eu por 10 anos celebrando a Missa Nova, eu tinha intenção e a minha consciência era de oferecer o sacrifício Nosso Senhor, porque a expressão sacrifício está muito presente em vários documentos. Eu não poderia, com a formação clara que me mostrou que sacrifício era a renovação daquele sacrifício do Calvário, não poderia pensar que era outra coisa. Alguns colegas sacerdotes, eles, ao ouvirem de mim que a Eucaristia é sacrifício, portanto nós não podemos ter na missa bateria, guitarra, não podemos ficar dançando, nos animando dentro da igreja com danças. Então eles diziam que sacrifício sim, mas sacrifício é sacrum facie. Ora, sacrifício, a Eucaristia é sacrifício, é a renovação do sacrifício do Calvário. Ela não apenas é um fazer sagrado, mas ela é a renovação de um sacrifício determinado. Certo bispo, eu não vou dizer qual é o bispo, mas ele, em um certo retiro, ele falou ao seu clero assim, que o sacrifício de Nosso Senhor, o sacrifício de Jesus Cristo, já não era mais que nem os sacrifícios do Antigo Testamento, mas que seria que eram sacrifícios expiatórios, mas que era então um sacrifício do relacionamento. Olha a que ponto chegou a crise que nós estamos enfrentando. Uma crise muito grave. Ora, se o sacrifício da cruz não serviu para expiar os pecados, então para que serve oferecer a missa, por exemplo, por uma alma do purgatório? Mas é mais do que um mero sacrifício de relacionar-se com o Pai, de Nosso Senhor se relacionando com o Pai eterno. É mais do que um sacrifício de relacionar-se com as outras pessoas, mas é um sacrifício que tem um preço, que paga aquele preço que os animais que eram sacrificados, que eram imolados no Antigo Testamento, nunca conseguiram pagar. De fato, um pecado do ser humano, ele ofende a Deus, sobretudo no caso do pecado grave, a gente percebe isso, ele ofende ao infinito, a alguém infinito. Então, olha o peso dos nossos pecados, das nossas ofensas a Deus. O valor de um animal
repara o quê? Nada. Não tem força diante do infinito que atinge a nossa ofensa a Deus, o nosso pecado. Era necessário, então, que Deus se fizesse homem e oferecesse Ele mesmo, enquanto homem verdadeiro, enquanto Deus verdadeiro, enquanto homem verdadeiro, sacrifício útil à humanidade toda, solidário com a humanidade toda, com os seres humanos. E enquanto Deus de valor infinito, este valor que o sangue dos animais, nós tivemos aqui nas Américas alguns índios que sacrificavam pessoas, né, imolavam virgens. Lá nós temos nas Sagradas Escrituras o relato no paganismo, gente que sacrificava os próprios filhos, os nenês, né? Então, nada disso tem valor suficiente para reparar as nossas ofensas a Deus, porque Deus exige uma reparação ao infinito. Aquilo que nós não podíamos fazer, então Deus fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne. Deus mesmo deu a solução do problema. Deus permitiu o problema para Ele mesmo dar a solução do problema e Ele ser glorificado. Então esta dimensão do sacrifício é fundamental. Mas hoje, de modo especial, nós lembramos de uma outra dimensão, que é a dimensão de presença. Eu tenho que falar nela, não posso deixar de falar da dimensão também de comunhão. Tem sido um ponto grave, porque enquanto na carta aos Coríntios, texto da epístola de hoje, né, São Paulo diz assim: portanto, todo aquele que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Nós vemos, às vezes, alguns sacerdotes que estão orientando as pessoas: não, você não está se sentindo bem para comungar, entre na fila. É evidente que nós não avaliamos se podemos comungar ou não pelos nossos sentimentos, mas pela razão nós fazemos o exame de consciência para ver se tem algum pecado que não nos arrependemos e que não nos confessamos, e aí, se for o caso, procuramos a confissão antes para comungar em estado de graça. Mas houve uma crise nos sacramentos, né? Aqueles sacramentos verdadeiros e necessários foram desprezados por conta de uma teologia que não valoriza os sacramentos, porque vem do protestantismo, né? Então a comunhão eucarística, ela fortalece uma outra comunhão, que é a nossa comunhão espiritual com Deus. Olha, o Papa Bento XVI falhou numa orientação, parece que ele deu. Algumas pessoas acham que, estando em pecado grave, se elas não se confessaram, se elas não se arrependeram, então elas podem fazer comunhão espiritual. Olha, não pode não. Falava o Papa Bento da questão dos casais em segunda união, uma coisa que não existe, né? O vínculo permanece até que a morte os separe. Então, que eles poderiam comungar espiritualmente? Não pode. Eu coloquei vários comentários quando transmitiram isso aí, né? Quando colocaram essas coisas, porque não pode. É uma ilusão. Como é que vai fazer uma comunhão espiritual quem não está no estado de graça? O estado de graça é o que faz nós estarmos em comunhão com Deus. Aí depois nós vamos fazer orações onde nós fortalecemos esta comunhão pela consciência desta comunhão com Deus. Onde nós desejamos, temos desejo do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, e pelo desejo recebemos-lo espiritualmente. Ele já está em nós, mas nós o recebemos
através deste convite que nós fazemos, através de uma piedosa oração. Mas a pessoa que está no pecado grave, ela pertence a quem? A Deus? Não, ela está em comunhão com o demônio. É duro, mas deve nos servir, não para ficar tão assim, achando que coisa terrível só, mas para a gente buscar com mais empenho o sacramento da penitência. Olha a feiura do pecado e, por outro lado, olha a grandeza do amor de Deus, que me vê nas garras do demônio e quer me tirar das garras dele para me conduzir a ele. Então, a comunhão espiritual, ela pode acontecer quando? Quando a pessoa está em estado de graça, mas por algum motivo ela não pode comungar. Por exemplo, ela não fez o jejum eucarístico. Bom, é uma ocasião onde ela vai buscar a comunhão espiritual. Ela está lá no trabalho dela, nos afazeres dela, e ela é uma pessoa muito devota da Eucaristia. E no meio aos seus trabalhos, ela convida Nosso Senhor, ela pensa na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia e diz para Ele: Senhor, como eu gostaria de comungar agora, como eu gostaria de estar ajoelhado na igreja, recebendo-vos o Santíssimo Sacramento do altar. Vinde espiritualmente a minha alma e preenchei esta fome e sede que eu tenho de vós. Olha, uma comunhão espiritual, porque a pessoa não pode passar todo dia na missa, não é permitido comungar mais do que uma vez ao dia. Já pensou se a igreja não nos desse essa norma, talvez nós nos desequilibrássemos e não vivêssemos mais, só ficássemos celebrando a missa, né? Nós temos que aproveitar, inclusive, a nossa vida aqui na terra, porque no céu não tem mais missa, não vamos celebrar mais, né? Não vai celebrar mais missa no céu. Então nós temos que preparar esta comunhão com a confissão. É um binômio, são duas coisas que na vida de nós católicos, tão miseráveis, tão cheios de pecado, nós não somos a Virgem Maria, nem São José, nem São João Batista. Então esse binômio faz parte. Evidentemente que com uma confissão, se não cometemos pecado grave, podemos comungar várias vezes. Se cometemos o pecado grave, então vamos procurar o sacramento da penitência para estar espiritualmente em comunhão. Né? Vamos largar, detestar o pecado. Então há muitas vezes a tendência a incentivar a pessoa a entrar na fila da comunhão, e às vezes também a confusão entre o corpo místico de Cristo, que é a igreja, e o corpo de Cristo, do Santíssimo Sacramento. Muito triste perceber aqueles que pastoreiam a igreja com uma formação tão precária, com ideias vindas do protestantismo, achando que o corpo é apenas a igreja. Não. O corpo de Cristo, o corpo real de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Corpo, sangue, alma e divindade, é o pão e o vinho depois da consagração. O corpo da igreja é fortalecido, as pessoas fortalecem esta comunhão quando comungam do corpo físico que está ali de Nosso Senhor. Mas não é que a Eucaristia, então, ela existe para formar uma comunidade, como se a missa, quando não tem povo, não valesse, né? Então, como seriam os monges que celebram muitas vezes a sua missa privada no mosteiro, então não acontece nada, quer dizer, não gerou um corpo visível? Não é assim. Tá? Então vamos distinguir muito bem entre o corpo místico de Cristo, entre o corpo da igreja, entre a comunidade que se assemelha, de certa forma, ao corpo, cabeça, o sacerdote, os membros, os demais fiéis. Vamos distinguir isso do corpo de Nosso Senhor, em sua presença. E aí essa questão, então, da presença, que hoje em dia também está numa situação lastimável. Infelizmente, nós não vamos poder hoje fazer procissão solene do Santíssimo Sacramento e tudo mais, né?
futuramente, quem sabe, mas alguns lugares as procissões de Corpus Christi viraram uma verdadeira baderna. Acredito que o padre faça com toda a boa intenção, que os fiéis que vão lá não fazem de má vontade, fazem até com amor, com carinho, mas vão entrando coisas incompatíveis com aquilo que a Eucaristia é. É uma presença que brota do sacrifício. É uma presença que brota do sacrifício. Então, qual é a maneira de nós reconhecermos a presença de Nosso Senhor? É aquela maneira que a tradição católica determina. Eu estava lendo o manual do Padre Royce sobre o dia de Corpus Christi, como é que fazia a procissão. O Padre Royce coloca lá, não são permitidos cânticos em vernáculo, né? Devem ser todos em latim, porque realmente a maneira de nós prestarmos culto à Eucaristia não é de um modo popularesco, não é de um modo popularesco. Então, as procissões perderam esse tom católico. E aquele clima próprio de uma igreja pentecostal, protestante, é que acaba acontecendo em muitas procissões por aí. Se procuram fazer eventos de massa, às vezes nas dioceses costuma acontecer uma procissão diocesana, e aí fica às vezes o Santíssimo Sacramento vai em cima de um trio elétrico, não é? E daí para diante. Nós temos que retomar o jeito católico de tratar Nosso Senhor na Eucaristia. O jeito católico. E não nos deixar levar, então, por aquelas procissões bagunçadas, com guitarra, com gente, um ministério de música lá em cima do trio elétrico, o Santíssimo ali no alto do trio elétrico, às vezes as laterais do trio elétrico com as marcas das propagandas, que é usado para qualquer coisa profana, né? E retomar então a piedade tradicional. Como nós estamos tratando a presença de Nosso Senhor? Né? Algo que foi deixado de lado, em muitas igrejas se chega já não tem genuflexório. É da natureza da presença, de estarmos diante da presença real de Nosso Senhor, ajoelharmos. E a gente vê que às vezes a pessoa, como é que é interessante, na missa tridentina o pessoal ajoelha todo cano, não tem problema. Mas vai em outros lugares, a pessoa depois de 2 minutos, ela já se senta. Não é? O que acontece? O que acontece? É que uma coisa puxa a outra. A missa tridentina puxa isso, o ajoelhar-se, o respeito, o trato correto. E é evidente, como é que é a oração do protestante? Pouco se ajoelha, né? É muito ficar de pé, levantar os braços, clamores. Então, tratar da maneira correta a Eucaristia. Outros problemas com o trato de Nosso Senhor presente no Santíssimo Sacramento está na ruptura com a essencialidade da relação do sacerdote com as espécies consagradas. Né? Então, eu assumi certa vez uma paróquia onde a ministra extraordinária da Sagrada Comunhão era casada só no civil. Não é? E como é que fica? E tudo aquilo que foi dito em Trento, tudo aquilo que era tradição da igreja, onde o coroinha pegava, quem mexia, o sacristão, quando mexia no cálice, pegava com uma luva, né? Aqui vocês fazem isso, não fazem? Ainda não, né? Ainda não. Mas depois, então, com a presença do sacerdote, a gente vai estudar isso e aprender, sem escrúpulos, né? Sem dramas, não é? Mas já vai tratando, quer dizer, o próprio vaso sagrado, por tocar o corpo e sangue de Nosso Senhor, às vezes o cálice ser consagrado pelo bispo, tem toda uma forma de tratar. Né? Mas como é que está a Eucaristia sendo tratada? Bota na mão, a pessoa comunga de pé, entra numa fila, como se fosse uma fila para pegar, desculpa a expressão, mas como se fosse pegar um lanche, não é? Parece que é uma fila do lanche, assim. A pessoa vai com fé, não vai lá
querendo profanar, mas é que não é adequado. Quando a pessoa, desculpe, quando a pessoa percebe, ela está fria. A missa nova é uma missa fria. O que aconteceu com a reforma litúrgica? Então, foi deixar só o esqueleto da missa. Tiraram a carne, tiraram o que cobria, o que fazia aquele esqueleto se mover. E no lugar dessa carne, a missa começou a ficar fria. Então começaram a colocar o quê? Elementos da criatividade. E a criatividade é aquele ditado que nada se cria, tudo se copia. Então a gente passava lá perto da igreja pentecostal, então vamos fazer igual, né? Entende? Através da renovação carismática entrou muito isso, né? Vamos fazer e os ritos foram mudando de nome para parecer com os momentos do grupo de oração. Agora é o momento do perdão, ao invés de ato penitencial, ao invés do Kyrie. Agora é o momento do louvor, ao invés do Gloria in excelsis Deo. Não é? E assim foi se alterando e colocando muitas coisas, porque a missa, o pessoal já achava que não era suficiente só a missa. Eu discordava, mas hoje eu já começo a entender e concordar com isso. Realmente, a missa nova, ela não preenche a alma. Ela é fria. Não é à toa que muitos sacerdotes chegam na segunda-feira, ao dia de folga do padre, e o padre não consegue celebrar. O padre tem dificuldade de celebrar a missa diária, acha um peso, porque a missa é fria. Ela não tem ritos acessórios, não tem carne suficiente para fazer essa alçada se movimentar. Não tem beijo no altar, se sobe ao altar sem se purificar antes. O cânon da missa, que começa de braços abertos e poucas vezes se fecham os braços, juntam as mãos, e é quase tudo assim, olhando para o povo. O Santíssimo está ali e o padre continua olhando para o povo e procurando agradar o povo, ao invés de agradar a Deus. Não porque ele não queira agradar a Deus, mas porque os sentidos, todo o nosso conhecimento vem dos sentidos, os sentidos dele não permitem que ele não veja o povo, não permitem que ele só veja nosso Senhor, que ele se dedique totalmente a Deus. E assim colocam que o padre celebra a missa de costas para o povo, então celebra a missa tridentina, mas na realidade ele está adiante do povo, conduzindo o povo para Deus. Ele, com o povo, está de frente para Deus. Esta é a realidade. Então, essa é a grave crise que nós temos com relação à Eucaristia nas suas três dimensões. Se perderam. Se nós perguntarmos quais são essas três dimensões fundamentais da Eucaristia, o pessoal não sabe. Não sabe que é sacrifício em primeiro lugar. Pessoas que, às vezes, quantas pessoas eu conheci que deixavam até de ir à missa porque não tinham coragem de largar o pecado e se esqueciam, olha, a missa, porque a ideia de que a missa em primeiro lugar é para comungar, não. A missa, em primeiro lugar, é essa renovação do sacrifício que o sacerdote faz. Então, em primeiro lugar, vamos à missa assistir ao sacrifício. E por isso não é participar, e participação ativa, se nós usarmos essa expressão, será só para entender os nossos atos internos, da nossa intenção, do nosso desejo de estar assistindo o sacrifício do Calvário, que se renova sobre o altar. Mas colocou-se a ideia de que a participação ativa significa fazer leituras, significa o ministério cantar, tudo isso. Qual o remédio, então, para essa crise? É a missa tridentina. Que absurdo nós temos ouvido, temos lido, quando se diz que poderia ser feita uma reforma da reforma litúrgica, fazendo uma mistura da missa nova com a missa tridentina.
Não, gente. Não é por aí. Não tem como. Porque o que vai misturar da missa nova? O que vai misturar da missa nova? Se ela justamente ela foi feita para ser essa coisa fria o mais próximo possível da ceia dos protestantes. Ela foi feita para isso. Pode ser que os bispos, quando avaliaram, os que estão celebrando, não percebam e não tenham essa intenção. Mas o planejamento dela não é difícil nós chegarmos à conclusão. E uma pequena pesquisa que a gente possa fazer sobre o assunto, a gente vai ter lá os fatos concretos, mostrando que é uma missa protestantizada e maçonizada. Que tristeza esta situação onde Nosso Senhor, com sua presença divina, ele está ali sendo sacrificado num ato profanador. Um ato profanador, um ato feito para tirar o sagrado, para deixar o sacerdote com frieza na alma e não ter força para exercer o ministério. Como era interessante quando eu via alguns sacerdotes numa determinada diocese que tiveram boa formação, padres de batina, padres de adoração diária, padres de rosário diário, e aí o bispo às vezes não dava mais trabalho nenhum para eles. E eles firmes, a missa diária, o rosário diário, atendendo muitas confissões e sem poder trabalhar oficialmente na sua própria diocese. E às vezes, e o que acontecia? Por outro lado, padre muito aprovado por todo mundo, que celebrava a missa pulando e dançando. O que acontecia? Muito obediente, seguindo todas as orientações pastorais da diocese. Dali a pouco, vinha a notícia: o padre fulano largou o ministério, foi se casar. Então, o caminho é de retomar a continuidade do que sempre se fez. Não é aceitar a ruptura colocando uma mescla. Eu me lembro do reitor do seminário de Anápolis, era o padre Dollinger, ele celebrava as duas missas. Mas como ele sabia que a missa nova era toda problemática, então ele fazia uma mistura dos ritos. Não dava certo. E é interessante quando eu assisti às missas tridentinas lá em Candeias, logo eu falei para o padre Jair: Padre Jair, aqui eu estou assistindo a missa tridentina e eu estou sentindo uma grande consolação de ver isso, mas quando eu assisti a missa do sacerdote birritualista, eu nunca consegui gostar da missa que ele celebrava. Me dava um peso, era um pesar, era uma aversão. E eu não esqueço da resposta do padre Jair, que ele disse: é porque o padre não estava em comunhão. Interessante, não é? Mas em comunhão com o quê? Ele estava em comunhão jurídica, mas não estava em comunhão com a verdade, com a própria consciência. Ele mascarava, dava um jeitinho para não ferir a própria consciência, celebrando uma mistura de missa tridentina com missa nova. Mas ele não estava em comunhão com a verdade. Ele não levava aquilo que ele tinha convicção às reais consequências. E assim ele fazia o ato santo com a consciência manchada. Cada um examine-se a si mesmo, se o fiel deve se examinar quanto ao comungar, também o sacerdote ao celebrar a Santa Missa ou renovar o Santo Sacrifício, ele tem que ver a sua própria consciência, tem que examinar a própria consciência, não só na questão da pureza, da castidade, mas também se ele está realmente querendo oferecer o Santo Sacrifício do Senhor, celebrando cada Santa Missa como a primeira
a última e a única missa de sua vida. Se esta missa pode ser a única missa da minha vida, e eu tenho a possibilidade de celebrar uma missa fria, uma missa feita em laboratório, e tenho a possibilidade de celebrar aquela missa que santificou a tantos, trazida pela tradição da igreja, e não por um laboratório de teólogos, de liturgistas. Se ela pode ser a minha última missa, a última oportunidade que eu tenho de celebrar a missa, eu vou estar em comunhão então com a verdade, mesmo que as consequências jurídicas não sejam as mais agradáveis, mesmo que comigo aconteça o que aconteceu com Santo Atanásio e com outros santos também. Tá? Então, estar em comunhão com a verdade, tratar a presença real de Nosso Senhor de modo católico, tratar como verdade a presença de Nosso Senhor, ajoelhando-se para comungar, rejeitando a Sagrada Comunhão na mão, dizendo não ao ministério extraordinário da Sagrada Comunhão, que não tem sentido nenhum. Eu relatava, quando gravaram aí o outro vídeo, do caso da diocese, onde o bispo largou o ministério e mais de 30 sacerdotes largaram o ministério, numa diocese que começou mais ou menos na época do concílio, o fruto do concílio. Então, se esses 30 sacerdotes não tivessem celebrado missa nova, não tivessem aderido às novidades perigosas que chegaram, então teríamos, se cada sacerdote celebrasse com a autorização do bispo 3 missas dominicais, 30 sacerdotes, 90 missas dominicais a mais. Onde está a necessidade desses ministros extraordinários? Que tristeza que às vezes, quando os enfermos precisam do sacramento da Eucaristia, o padre manda logo lá a ministra ou o ministro para dar a comunhão. Que tristeza! É o padre mal alimentado com ritos que não alimentam. Eu falei que a missa nova é como um esqueleto sem carne. Vamos dizer assim, desculpe a comparação, não é? Não é muito boa para um sermão de missa, mas é como se tivesse o churrasco e pegasse só o osso. Está se alimentando só com osso, não é? Não tem a carne dos ritos acessórios que tem. Não tem as orações que se faz no ofertório, que dá ao ofertório já um tom de sacrifício. Não faz os gestos, não tem as posturas próprias. O padre vai para a missa como um animador, mas na missa tridentina o padre está assim, como ereto, como um sacrificador. O modo de fazer os gestos como um sacrificador, como um renovador do sacrifício. Então, esse padre mal alimentado, só com o osso, com o esqueleto que é a missa nova, é claro que ele não resistirá. Ele não resistirá. É necessário alimentar-se com o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, mas é necessário fazê-lo bem, fazê-lo de modo digno. É necessário alimentar-se com tudo que envolve essa presença, esta comunhão que fazemos, esse sacrifício que se renova, que são esses ritos que se adicionam à missa tridentina e que foram retirados da única missa verdadeira no rito romano, do único rito romano que é o rito tridentino. Como é possível nós pensarmos em missa tridentina como forma extraordinária do rito romano? Então haveria uma forma ordinária que ordinariamente é uma missa fria e sem ritos importantíssimos. Não. Há um só rito romano.
A outra forma é um outro rito. Digam o que quiserem, tentem afirmar o contrário, mas não se demonstra que é o mesmo rito. Quanta diferença! Então, nesse dia do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós não vamos fazer a procissão que deveria ser pública, né? Porque o Corpus Christi tem isso. É um dia de uma demonstração pública da fé na Eucaristia. Mas em tempos onde as autoridades eclesiásticas defendem o Estado laico, tudo fica mais difícil. Mostrar Nosso Senhor para uma sociedade que as próprias autoridades religiosas dizem que é uma sociedade que não pode ser católica, fica muito difícil. Nós vamos então aqui ter só a Santa Missa e a nossa manifestação pública da fé católica vai se dar no dia a dia, convidando as pessoas para conhecer a missa de sempre. Convidando as pessoas. Vá lá conhecer. Chegue nas pessoas. Você conhece a missa tridentina? Já ouviu falar? Não quer conhecer? Há uma missa bonita. É a missa que sempre se celebrou até poucos anos atrás. Fazer este convite, que nós não vamos conseguir fazer aqui numa procissão pública, nós vamos fazer através do nosso convite aquelas pessoas que nunca ouviram falar de tradição, de resistência. Nosso Senhor quer ser apresentado a elas. Então será para nós deste jeito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.